Nandinha já entrou? Fernanda Pelosi? Similião Aurélio. Olha só. Bem-vindo, querido. Nanda Pelosi já está aí. Então eu vou chamá-la. Ah, Andrezinho! tá bonita de cabelo cortado. É meu novo personagem. Ah, novo look. Oh, André, que saudade! Olha, isso que você fez é uma sacanagem, porque a gente ser a última a entrar. O que é isso? A gente fica numa agonia, querendo conversar com todo mundo. Ó, Pois Cirano, é. querido, um beijo, meu amor. Agora eu vou dizer uma coisa. Eu tive o prazer hoje de ver dois grandes homens da minha vida, André Amaro e Marcelo Sabac. Ai, que lindo! Que delícia! Com Dois certeza. grandes Marli também lembrou diretores. o momento com você. Hã? Nanda, que prazer, viu? Que prazer estar com você. Eu já estava comentando aqui com todo mundo, né, o quanto nós tínhamos uma cumplicidade em cena, fizemos muitas coisas juntos, né, dirigidas por Plínio Mosca, Alexandre Ribonde, né, tivemos aí uma passagem pela comédia também Carlos muito grande, Tamanini. Carlos Carlos também, Tamanini. sim, verdade. E é sempre um prazer relembrar de todas essas montagens, porque eu me lembro de uma coisa mágica que acontecia com nós dois em cena, né? Tínhamos assim uma escuta um do outro muito forte, né? Sim. Ouvir o batimento cardíaco, o batimento teatral, né? Seu era muito bom e corresponder a esse batimento também era excelente. Eu vou começar a nossa conversa me lembrando aqui de uma montagem que se chamava Crimes Delicados. Nós fizemos uma sessão no Instituto Cervantes, na época ainda Cultura era. hispânica. Teatro da cultura De repente, no hispânica. meio do espetáculo, faltou luz, faltando 20 minutos para terminar o espetáculo, e nós fizemos às escuras, nós terminamos a peça. E depois a gente ainda segurou a onda, e sentamos no palco, conversamos com a plateia Verdade. e aí chegamos a negociar se quiserem vir depois terminamos no escuro. Foi um problema que deu na SEB. Foi. Fernanda, eu Diga, amor. queria que você recordasse o tempo em que você passou no Lucina. Com certeza você tem boas memórias, né, do seu contato com Lucina, né, e de tudo aquilo que ela te ensinou. Eu queria que você falasse um pouco disso. André, eu tô Ó, particularmente emocionada de ouvir você, ter ouvido o Túlio, o Del, meu querido, o Cirano, o Marcelo, e cada um tem uma história com a Dulcina, né? Eu acho que é isso que faz dela uma figura única e sagrada, porque ela tocou cada um de uma forma. E eu entrei na faculdade muito menina, entrei com 16 anos de idade. Na época, para eu poder fazer o curso de artes cênicas, eu prometi à minha mãe e ao meu pai que eu faria o curso de psicologia também, porque eu não ia viver de teatro. Tinha essa história. Então, eu cursava uma faculdade e outra ao mesmo tempo. E Dulcina, a primeira vez que eu a vi foi na minha prova, na minha audição, né, para entrar. A mesma do Del. E fiquei muito feliz quando o Del contou a história dele, porque realmente o Del arrasou. Ele deu um show. Eu nunca vi uma prova tão linda como a do Del. Eu encantada ali com 16 anos de idade. E eu fiz Joana d'Arc, dai-me este escrito, acender a fogueira. Prefiro morrer queimada, viver como um rato no buraco. Era isso que a gente fazia. E eu fiz todo esse texto de costas para a Dulcina. Eu não tinha noção nenhuma de palco. Eu subi no palco e fiz. E passei. E comecei a cursar. E
A Dulcina, o nosso desejo é de que ela fosse nossa professora desde o início. Ela fez aquela primeira aula, perguntou para todos nós, né, por que o teatro. Eu, assim como o Marcelo, não me lembro o que eu respondi. E eu sei que ela me mobilizou muito, mas ela disse: olha, eu não estou mais recebendo atores novos. Eu agora só estou pegando o último ano. Foi a primeira vez que ela decidiu só dar aula para o último ano. E ela nos deu a felicidade de alunos do Tamanini. O Tamanini chegava dos Estados Unidos com todo o método Stanislavski, aquela coisa toda. E para mim foi muito legal, porque os primeiros 3 anos, a gente naquele trabalho todo de construção de personagem, monólogo interno, e subtexto, e objetivo, e tal, tal, tal. Então, no 4º ano, quando eu chego na Dulcina, a Dulcina manda tudo aquilo pra merda. E ela simplesmente vira e fala: sobe e faz. Teatro se faz, teatro se vive, teatro se ama. E não tinha mais nada de trabalhar texto, de dividir em objetivo, em superobjetivo, em obstáculo, nada disso. E ela fazia exatamente isso. Ela subia no palco e fazia todos os personagens e a gente ficava lá sem entender de onde que saía tanta vida, tantos personagens. Então, ela era o orgânico, né? Ela era o orgânico. Ela não trabalhava aqui na cabeça. E isso foi muito legal, porque eu tive a chance de trabalhar a personagem racionalmente e depois uma Dulcina, que é uma explosão. Ela era uma explosão. Ela subia no palco e fazia. Eu me lembro que quando ela foi minha professora, ela já tinha seus 80 anos e eu tinha que fazer uma cena onde eu desmaiava e tinha que sumir atrás de um divã. E eu não desmaiava como ela queria. Ela simplesmente se levantou, subiu no palco e desmaiou. Ela parecia que tinha 15 anos de idade. Ela tinha 80, André. E ela Meu Deus. desmaiou e ela se levantou e falou: entendeu? Agora vai e faz. E ela sumiu atrás do divã maravilhosamente bem, coisa que eu não conseguia. Eu caía e meu pé aparecia, eu caía, minha mão aparecia. A Dulcina era a Que delícia. vida. A Dulcina era a vida, né? Nandinha, Diga, amor. estou vendo aqui que tem, ó, Anastácia Custódio e Eliana César, duas atrizes também Minha fantásticas que amiga estão linda. na live, elas estão aí, estão aí. Eliana, maravilhosa, esteve comigo em 8 Mulheres, que foi a nossa peça de formatura. E a Dulcina nos lançou um desafio, porque ela disse assim: se vocês não corresponderem ao que eu quero, a gente só vai montar o primeiro ato. E a gente queria montar os 3 atos, eram 3 atos, uma peça enorme e tal. E a gente se segurou, e eu lembro que eu, Eliana e toda a turma, oh meu Deus, agora esqueci agora, a memória tá péssima, pronto. Mas fizemos e convencemos, e ela falou: tá bom, agora a gente vai montar o segundo e o terceiro ato. E montamos a peça inteira. E ela me deu um grande presente. Ela me deu o personagem dela, a Gabi, que era o personagem que ela fazia em 8 Mulheres, né? E para mim foi um dos grandes desafios, porque olha que coisa interessante. Um ano antes, eu tinha feito 4 Mulheres com Marcelo Sabac. Marcelo, outro que me desafiou. Eu era uma menina de 21 anos e ele me dá um personagem que costurava todos os outros personagens. Eu era essa psicótica, essa louca, né? Que contava a história das atrizes e tal. Ele me ensinou a ter coragem de enfrentar o público, falar com a plateia, improvisar. Olha, foi fabuloso. Eu tive realmente grandes presentes na minha vida. E eu não me lembro, isso vale para o Marcelo dizer. Eu não me lembro se Dulcina foi nos assistir, porque Marcelo era aluno dela, eu era aluna dela e a Solange Braga era aluna dela. E eu lembro que eles queriam muito que ela fosse. Eu não me lembro se ela foi, mas eu me lembro dela ter dito para mim
que eu estava me achando muito de estar fazendo peça fora da faculdade, ainda sem ter formado. Mas tínhamos que E fazer. é, Era um programa mas extracurricular, né? pois é, mas ela estava Verdade. ela estava passando, eu estava aprendendo, eu estava fazendo um monólogo de Marco Antônio, então ela dizia, você tem que ter tempo para estudar um monólogo e tal. Devia ser, sei lá, ciúme, alguma coisa e tal, coisa de Dulcina. Mas me lembro que ela me deu a Gabi quando a gente foi fazer Oito Mulheres. E para mim foi um grande desafio, André, porque não teve um dia no ensaio que eu estava bem para ela. Todos os dias ela criticava o que eu fazia. Ela falava, levanta o braço. Quando eu levantava o braço, ela falava, por que levantou o braço? Eu botava o braço para baixo, ela falava, eu não mandei botar o braço para baixo. Olha, ela me desafiou. Eu acho que eu aprendi a ter resistência à frustração e aquilo foi intencional dela, sabe, André? Foi uma forma de ela trabalhar a minha resistência à frustração. Ela queria saber se eu estava engajada nesse teatro que ela acreditava que era verdadeiro, que era o teatro como ofício, porque ela também me perguntava por que você faz psicologia? Por que você está fazendo curso de psicologia? Ou uma coisa ou outra. Você tem que se dedicar. E me lembro que do abraço que ela me deu quando nós nos formamos, eu atuei, fiz a Gabi, e ela me abraçou e falou assim, agora sim eu vi a Gabi. Só no dia da formatura. Mas foram 6 meses voltando para casa chorando. Eu não vou dar conta, eu não vou dar conta, eu não vou dar conta. E ela foi em cima, ela me ajudou no sentido de ser firme. Mas você sabe que eu acho que alguns mestres, né, os mestres fazem Sim, consciente ou inconscientemente isso. Ou seja, te desencorajam para ver até quando, né, até quanto você suporta, né, ou até quando você vai suportar é verdade. isso, né? Porque também o ator precisa querer muito, né? Sim, A resiliência acho que é uma característica fundamental para um ator, né? Ele precisa querer. No primeiro dia aqui, na terça-feira, eu li exatamente o que ela disse sobre amar o teatro acima de todas as coisas, né? E o que o Cyrano reforçou aqui, ou seja, o teatro é um templo, né? Ou seja, se é a tua religião, né? Se é a tua alma, né? Então você não pode abdicar, né, dele. ela dizia muito: teatro não se faz, teatro se vive. Você se lembra disso? Ela falava Sim, muito isso, né? exatamente. Tem uma coisa que me marcou muito da Dulcina, porque é o que eu digo, cada um, a Dulcina tocou na sua necessidade. E eu me lembro que a Dulcina tinha um costume delicioso de, depois da aula, ir para uma lanchonete do lado para tomar sorvete. Você se lembra o quanto ela gostava de banana split? Sim, Ela amava sorvete, banana split, e tinha uma lanchonete ali do lado que, quando a gente terminava o ensaio, o era Vilas. O Vilas. Então, quando ela chamar a gente para ir tomar um sorvete no Vilas, era de uma honraria completa, né? E eu me lembro que eu, já aluna dela, já no último ano, naquela maluquice de ter que emagrecer, porque eu sempre fui gordinha, aquela coisa toda, tem que emagrecer, emagrecer, e porque a atriz tem que ser magra, porque a atriz tem que ser magra, porque tem que estar no padrão, quer dizer, a gente já estava começando, a gente não tinha isso no começo. Né? A gente ainda pegou um teatro muito puro, mas depois a gente começou a falar do padrão de televisão, padrão global, que tem que tal. E eu me lembro que eu estava numa daquelas dietas malucas. E aí ela virou e falou assim: vamos tomar um sorvete no Vilas? Eu falei: Dulcina, não vou não. Por que você não vai? Eu falei: porque eu estou de dieta. Dieta? Você está fazendo dieta para quê? Eu falei: para ser atriz. Ela: o quê? A melhor atriz do mundo foi a minha mãe, Conchita de Moraes, e ela era gorda. E aquilo foi tão libertador para mim, né? E aí eu abro um pouquinho essa questão de que não foi só a Dulcina. Vocês todos, quer dizer, você, André, Marcelo, Plínio, Liliane Rimoli, Alexandre Ribonde, Hugo Rodas,
todos vocês sempre foram de uma delicadeza com o meu physique de rôle, né? Eu sempre fui. O Hugo Rodas falava isso. Magro tem demais, gordo que é difícil. Fique gorda, não emagreça, Pelosi. Então, assim, no mundo que me massacrava tanto, que eu tinha que ser magra e tal, o teatro foi cura, cura na minha vida. O teatro nunca, nunca me diminuiu por ser obesa, por ser gorda, nunca, muito pelo contrário. Grandes oportunidades. Você me deu papéis lindos, papéis de mulheres sedutoras, papéis de mulher que tinha amante, que tinha marido, que tinha. Então, nunca isso foi. Isso é a o teatro nesse sentido é lindo, né? Eu acho que foi assim o território mais sagrado e mais libertador da minha alma, porque o teatro integrou meu corpo, integrou tudo e eu fui muito feliz. E eu fui uma mulher muito amada em todos os personagens, né? Isso isso não tem preço, né? Isso é maravilhoso. Eu, 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 muito do que eu sou, eu dou graças a essa experiência com o teatro. E um teatro tão inclusivo, né, André? Sim, A faculdade do Sina tinham pessoas de classe alta, classe média, classe baixa, pessoas que eram de cidades satélites, do plano piloto. Nós tínhamos raças, cores, crenças, religiões, e nada disso era motivo de angústia, de briga, de preconceito. É tão arco-íris, né? Nós éramos sem precisar pensar sobre isso. Tínhamos todas as cores, éramos muito leves, né? E não tínhamos uma pretensão de viver disso, ganhar dinheiro, sermos atores famosos, etc, etc. Acho que existia ali com a Dulcina até um útero mesmo que nos protegia e nos deixava dentro desse templo sagrado. Eu não ouvia a Dulcina falar: você tem que ganhar dinheiro com isso, você tem que ser famosa com isso, você tem que fazer novela. Era um outro nível de entendimento do que era teatro, né? Até sim. porque ela era uma mulher que respirou teatro desde o dia que nasceu, e ela tinha um outro entendimento, inclusive de sobrevivência, né? Não foi à Isso toa que sofreu muito quando teve que ver o teatro como empresária, né? Então, eu peguei muito esse momento dela, onde ela já entra numa melancolia, numa tristeza, porque ela se bate com uma realidade que o marido já tinha falecido, né? O Odilon já não estava aqui para dar esse apoio material para ela, e ela se viu perdida com a fundação, com o teatro, que tinha gastos, que tinha impostos. Ela era uma mulher que, como dizia, acho que era a Solange que contava essa história, ela ia no Rio de Janeiro, ela ia na loja, comprava chapéus e falava: passem na bilheteria e cobrem. Né? Então, tinha essa história de que ela nem mexia com dinheiro, ela era outra realidade, né? é Então, ela era um teatro visceral. Ela ali não estava para nos falar de produção, de dinheiro, de finanças. A gente que teve que correr atrás de tudo isso, porque a gente já vivia no outro momento, né, André? Quantas exato. vezes você produziu, você fez cenário, fez figurino, a gente filipetou, porque a gente filipetava. A gente Sim. saía, a gente De bar saía do em espetáculo bar, né? de Olha bar só. em bar, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. A gente saía do espetáculo, tirava a maquiagem, tirava a roupa, botava a roupa normal e ia filipetar nos bares, né? E ainda tinha que ouvir desaforo de gente bêbada. Mas fazia parte, era gostoso. Então, a gente teve que pegar esse dia a dia. A Dulcina não, a Dulcina, ela era um ser sagrado, né? A Que Sônia é muito bondosa, muito generosa, de muito, fato. muito Generosa, generosa, dolorosa, bondosa, mas muito generosa. muito generosa. Ó, o meu é água, Marcelo é uísque, o seu é vinho, o meu é o mais sagrado de todos que não pode terminar no planeta Terra, água. Amém.
Diga lá, Nanda, querido. você, depois que você se formou, você continuou fazendo teatro, fizemos muito teatro juntos. Depois você deu um tempo, se dedicou ao consultório de psicologia. Depois você voltou no ano 2000, fez uma peça comigo, numa participação especial, numa peça inédita do Vicente Colar de Pereira, diamantes. Colar de Diamantes. E depois, novamente, você deu uma pausa. Quando você completou 50 anos, você fez uma coisa extremamente interessante. Você escreveu um roteiro de 2 horas para estar no palco e contar um pouco da sua, um pouco não, acho que muito da sua vida. Sabe, eu queria muito que você contasse isso, porque eu acho que esse espírito de estar no palco, esse desejo de estar no palco, né? Eu acho que foi também um chamado, né? E foi muito bonita essa iniciativa. E para mim, como espectador, muito marcante, porque eu vi você ali numa exposição absurda, você se rasgando e contando intimidades da sua vida e numa dramaturgia também muito bonita que você mesma, né, assinou. Então eu queria que você contasse isso. Então, André, toda vez que de alguma forma eu me saboto e perco o contato com a minha alma, a Dulcina me aparece em sonhos, uma vez a cada ano, né? Então, eu digo assim, de 15 anos para cá, eu precisei curar de tantas feridas que não tinham nada a ver com teatro, feridas da minha pessoa, né? Que o teatro ele foi expulso da minha vida de alguma forma, porque eu não estava em contato com o meu sagrado e automaticamente o teatro não vibrava, não pulsava. E dentro de um processo meu de entender que eu precisava parar de atender no consultório, eu fiz um sabático que depois virou um desmame e eu fui me retirando do consultório e parando de clinicar. Junto com tudo isso, uma cura pessoal, uma conversão muito forte que eu tive espiritualmente, uma ligação muito grande com Nossa Senhora, com Maria, com a figura da Mãe de Cristo. Isso foi uma experiência minha, uma peregrinação que eu fiz. E tudo isso foi conjuminando numa necessidade de celebrar o sagrado que voltou. E quando eu fiz 50 anos de idade, eu falei assim, ou eu vou. Eu juntei um dinheiro porque eu queria ir a Fátima. E eu encontrei com um amigo meu que falou assim, Fernanda, por que você nunca mais subiu no palco? E eu com aquelas explicações racionais. Ah, teatro é muito caro, é muito difícil. Hoje você alugar uma sala e hoje todo mundo é muito profissional. E aí fui justificando, né? Aí ele virou para mim e falou assim, olha, Nanda, eu sou funcionário público, mas a minha paixão é mergulhar. Eu sempre junto um dinheiro e decido que vou mergulhar em algum lugar no mundo. Porque eu quero ver um peixe dourado de bolinha prateada lá na Austrália. Por que você não junta um dinheiro? É um prazer que ele tinha, né? Por que você não junta um dinheiro e você sobe no palco e fala o que você quiser? E aí eu parei, me lembrei desse dinheiro que eu estava guardando para ir para Fátima. E aí eu comecei, né? Dulcina aparecendo para mim em sonhos, aí a gente começa a sonhar que está no palco, começa a sonhar que tá em cartaz e etc, etc. E eu falei, olha, quer saber de uma coisa? Eu não sei se eu vou voltar ao palco, mas eu vou usar o teatro para celebrar meus 50 anos de vida. E o que eu fiz? Eu peguei esse dinheiro, paguei 3 dias de teatro, 2 dias para o ensaio geral, um dia para o espetáculo, que foi no meu dia de aniversário, dia 6 de março, era uma segunda-feira. Convidei amigos queridos que eu achava que iam abraçar esse projeto comigo, cantores, atores, Adriana Lodge, querida, participou, a Rogério Midles,
Dani Baggio, Lucimeire do Vale. Eu vou aqui me perder, porque tanta Mônica Berardinelli, uma bailarina maravilhosa, Rosa Coimbra. Eu fui sentindo, à medida em que eu fui montando o roteiro, e o roteiro era a minha história, eu estava trabalhando a minha história, e eu só sei que eu, no fim, juntei uma equipe aí de 20 pessoas. E eu contei a minha história no palco. Aquilo era um psicodrama misturado com um grande ritual de celebração. Era o velório do ego, era o nascimento da nova alma, era aquilo. Eu fiz o que eu quis pela primeira vez na vida no palco. Ali não tinha Dulcina, André Amaro, Marcelo Sabac, Plínio Mosca, Hugo Rodas, Ricardo Torres. Ali não tinha Tchekov, ali não tinha Ibsen, ali não tinha ninguém. Ali tinha Fernanda escrevendo, Fernanda atuando, Fernanda dirigindo, e quem quisesse, que gostasse, porque era meu aniversário. E eram 300 amigos, né? Então, eu sabia quem estava desde a fila A até a fila Z, porque eu que fiz a lista. Na verdade, eu apenas tomei posse de um instrumento que Deus me deu, que foi o teatro, para celebrar minha vida. Nada que eu montaria outra vez, nada que eu apresentaria outra vez. É um momento único, foi um momento único. Quem estava, esteve. Né? Quem esteve, Sim. esteve. Né? Tanto é que eu pedi, e todo mundo respeitou muito isso, que ninguém filmasse, que todo mundo desligasse o celular, porque foi um momento muito íntimo, né? Muito íntimo, onde eu estive com vocês e falei da minha alma. E saí um pouquinho daquela Fernanda Pelosi que todo mundo conhece e falei da Fernanda Pelosi, que também vive dores, vive depressão, vive o desejo de morrer, vive tanta coisa, né, que a psicóloga às vezes não pode falar, que a atriz não pode dizer. E ali eu me desnudei. Ali era Nanda, não era Fernanda Pelosi. E foi muito bom, Andrezinho. Foi muito bom. Tem 3 anos que isso aconteceu e isso ainda reverbera na minha alma de alguma forma. Maravilha. E dos personagens que você fez no teatro, você se lembra de algum com mais carinho? Eu gosto muito de um personagem que foi um desafio para mim, que foi o Genoveva Patriota. Um monólogo escrito pelo Alexandre Ribonde. E eu tinha 25 anos de idade, uma menina. Era um monólogo de 1h50. Hoje eu não faria. Às vezes eu paro e falo que loucura, que maluquice fazer uma coisa daquela. Uma personagem que tinha que lidar com a plateia, que tinha que trazer a plateia para o palco, que tinha que estar ligada inteira o tempo inteiro. E o Alexandre acreditou em mim, escreveu o texto, dirigiu, e eu tinha muita energia, muita coragem, muita loucura, muita inocência. Mas eu fiz uma coisa que muitos atores não fazem e têm medo de fazer, que é um monólogo. Subir no palco e ficar 1h, 1h40 sozinha no palco, né? Hoje, racionalmente pensando, é uma loucura. Mas eu fiz, foi muito bom, eu cresci, eu aprendi, eu vivi o que é você ter uma plateia com você e você está só no camarim. É muito louco isso, porque você tem tudo e não tem nada ao mesmo tempo, né? Às vezes você não tem nem ninguém para falar com você no camarim, porque às vezes a plateia é toda desconhecida, né? Então você joga toda aquela energia e você volta e você tira a maquiagem, você entra no teu carro, você volta para casa e no outro dia você vai para o consultório atender cliente. Foi uma personagem que marcou tanto que o Ribonde escreve a Patriota. Não, como é que é? Não, a Patriota foi o monólogo. E depois Genoveva Patriota. Não era isso, André? Como é que era o título da peça? Era isso, né? É isso. É E uma seus noite com convidados. Uma patriota. noite com, uma noite com Genoveva.
que aí você fazia maravilhosamente 3 personagens, eram os 3 convidados. E a gente se divertiu muito mais uma vez, né, André? Eu Maravilha. acho que nós éramos felizes e sabíamos. Porque a gente ria muito. Muito. Eu acho que nós deveríamos ter capitalizado mais e melhor essa parceria, porque estava dando muito certo. Se Eu tivéssemos também continuado acho. a companhia mais bem-sucedida em comédia do mundo, melhores do que os Eu melhores do acho. mundo. Foi o casamento mais delicioso que 2 atores poderiam ter feito. A gente tem, né, André? Porque graças a Deus o que ficou, mesmo a gente não tendo subido no palco mais, foi uma amizade maravilhosa. A gente contracena até hoje, né, meu amor? Então, Sim, assim, com certeza. Mas temos tempo, né? Vamos com esperar a certeza. pandemia acabar. Quem sabe se a gente não faz uma dupla, corona e vírus. Ai, horrível! Ah! E o Corona? Péssimo! O corona? Quem é o Corona? Ah, não, você fica com corona. Tá Eu bom. assumo o vírus. Mas, mas alguma coisa tem que render. Pois é, André. Nada. Dulcina, oi. Sim. Voltando aqui à Dulcina, né? É, é, é uma figura que realmente te coloca num lugar de muito respeito, né, diante do teatro. Isso, engraçado, todo mundo com quem eu converso, todo mundo que eu entrevisto, diz a mesma coisa. Isso é muito bom saber, né? Saber que todo mundo, de alguma forma, aprendeu essa lição básica, né? Que é ter respeito à profissão, ao seu próprio ofício, né? Ao seu material, seu próprio material, né? Enfim, a sua escolha, né? Ter respeito à sua escolha, né? Então, eu, eu, eu me lembro que eu gostava muito de estar com Lucina porque eu me sentia muito identificado com essa visão de teatro, né? Sim, De absoluto respeito e de respeito não só ao teatro como profissão, mas ao teatro como isso, como templo, como lugar do sagrado, né? Então, assim, eu me sentia muito conectado, porque eu dizia, era a minha religião, eu até questionei toda a minha formação religiosa tradicional, entendeu? E dizia, não preciso mais, né? Não preciso eu já mais, eu tenho, né? através da minha arte, né? Sim. Eu E se exerço, você observar, eu que tenho formação católica, se você observar a liturgia católica, ela é um lindo teatro, né? Lindo. Então, as coisas se. As, misturo. se mistura, não tem. Quando você tá entendendo o significado das coisas, tudo é a mesma coisa, né? Então, é uma coisa que eu guardo muito da Dulcina era o cuidado que ela tinha com os horários. A Dulcina ficava perturbada quando a gente chegava. Eu não, eu sempre cheguei na hora, eu sempre tive essa preocupação, mas é interessante como que havia um hábito de ir chegando na aula, né? Então, a aula começava, acho que era 7h20 da noite, né, André? Que começava a primeira aula a primeira 7h20. turno. E aí tinha gente que chegava 15 para as 8, 10 para as 8. E eu lembro que tinha a Vera querida, a sobrinha dela, né? E Vera sempre segurando a onda da gente. Então a Vera falava: calma, Dulcina, fulana. Eu me lembro que uma vez uma estava amamentando. Aí ela falou assim: mas vai ter filho e vai. Mas por quê? Tá tendo filho e tá fazendo faculdade de teatro ao mesmo tempo? Não tem tempo. Ou você amamenta ou você vem para o palco. Aquilo para ela era uma coisa que não fazia sentido. Quer dizer, Claro, como se. E já existia, talvez, uma coisa de teatro como uma segunda opção. Então, todo mundo vinha do trabalho e ainda fazia um lanchinho para poder entrar na aula. Aquilo enlouquecia a Dulcina, né?
pelo do tamanho do cuidado e da responsabilidade que ela tinha com o horário. Ou seja, E aquilo era... então eu aprendi Oi? muito bem. Mas essa lição eu aprendi muito bem. Aprendi antes dela, inclusive. Meu pai já dizia em casa, a pontualidade é um sinal, é um sinônimo de sinceridade. Se você marca com alguém um horário, esteja lá. Né? Significa que Isso. você está sendo Sinceridade, respeito. com a outra pessoa, né? E É. quando eu via do Sina também exigir pontualidade, eu disse, mas Fechou. uma elo que eu estabeleci com o Dulcina foi exatamente fazia parte do nosso aprendizado entender a importância da pontualidade, porque um espetáculo começa às 9 horas. Você não pode chegar numa Sim. peça que vai quase fazer às 9h10. Você tem que chegar Não, muito não. se preparar, enfim, para É 9 horas. como, é como um culto, é como uma missa. Não dá para atrasar. O padre chega, o pastor chega, diga, é um ritual, né? Você tem Sim. que respeitar. O ritual tem hora para começar. O Marcelo Pelúcio comentou aí, vamos formar a Igreja Universal do palco. Tá certo, tá bom. Uma coisa, André, que eu acho muito importante as pessoas Tchau, escutarem. Glória. Oi, é que a Dulcina representa esse teatro respeitoso e que todo teatro tem. Eu, na minha vida, trabalhando em outras áreas que não foi o teatro, até no lidar com as pessoas, como que o teatro te dá disciplina? Eu estou falando do teatro porque é a minha arte. Aqui pode se estender ao cinema, à televisão, eu não tenho experiência nessas áreas. Mas o teatro me ensinou a ter respeito pelo outro, pelo colega, né? Entender, aprender a contracenar. As pessoas hoje não sabem conviver. Conviver é contracenar, André, né? É Sim, escutar a fala do outro, sentir a reação do outro. Então, o contracenar, o ensaiar, o cuidar das coisas, o cuidar do. Eu me lembro que isso era o Tamanini que me dizia. O Tamanini falava assim, Fernanda, ser atriz no palco é fácil. Ser atriz fora do palco é que é difícil. Você cuida da sua maquiagem, ou você vai lá e pega a maquiagem do colega emprestado. Você limpa o seu figurino, você deixa seu figurino passado, arrumado. Você se dá bem com as pessoas, você respeita o ambiente do camarim, você convive bem com os contra-regras. Então, tudo isso, meu amor, é aula. Eu acho que as pessoas deviam fazer teatro, independente de quererem ser atores ou não. Eu acho que o teatro é uma grande aula. É como um atleta, né? É um esporte, é uma coisa que você tem que ter dedicação, amor, carinho, respeito, né? E é isso. E nem contar com performance de público. Porque quantas vezes, André, a gente fez teatro para meia dúzia de plateia com certeza. e tem que subir e fazer, É né? verdade. E tem que subir e fazer porque você tem que respeitar aquele que saiu de casa, aquele que saiu de casa para lhe ver, né? Quando as cadeiras são móveis, há uma maneira de olhar diferente a plateia. Eu fiz uma vez uma apresentação também de um monólogo num teatro de Goiânia, no Complexo Cultural Martins Sererê, era Dionísio, e tinham 200 cadeiras e chegaram 10 pessoas. Aí eu e o diretor decidimos tirar as 190 para ficar com casa cheia. Maravilhoso! Tudo é questão de perspectiva. Teatro é vida. Exatamente. Maravilhoso. E a gente fazia, a gente curtia tanto aquele Alberto Nepomuceno, não é? Aquele teatro lindo. Como fizemos coisas boas naquele teatro, como enchemos aquele pequeno teatro de bolso. É Maravilhoso. uma pena que o Teatro Nacional esteja na situação que ainda está, não é? Porque
São salas maravilhosas, né? É. Maravilhosas. E a Sala Alberto Nepomuceno era uma alternativa para espetáculos, né, de pequeno porte como o nosso, né? Tinha todas as questões técnicas, né, desfavoráveis, né, para uma apresentação ali, né? Não poderia funcionar nunca concomitante com a Sala Vila Lobos ou a Martins Pena, porque vazava o som para lá, né? Vazava, é. Questão da arquitetura. Mas a gente apresentava depois das sessões, né? Ou antes. E era uma sala tão bacana, né? Tão preciosa. 100 pessoas cabiam ali, né? E faziam Era uma coisinha um pequena, espetáculo numa linda. Eu me lembro que você vê que o Ricardo Torres falou do Morte sobre a Lama. Eu acho que ele fez Morte sobre a Lama lá. Era um Exatamente, espaço, não é? Era um espaço exatamente. muito legal, muito legal. Nós fizemos essa sequência de comédias do França Júnior, Silveira Sampaio, Martins Pena também, todas ali, né? E que foi um Você momento muito rico, né, André? gosta muito de comédia, Nanda? Gosto. As oportunidades que surgiram para você sempre foram de comédia? Como é que é? A comédia chegou até você ou você que ia atrás da comédia? É, Eu sempre fui uma criança discreta, mas ao mesmo tempo com um time cômico que quando eu queria, eu embolava as pessoas de alguma forma. Então eu já sabia que eu tinha essa pegada cômica. Quando eu entrei na faculdade, eu acho que eu não tinha uma predileção, né? Acredito que foi uma intuição dos diretores, um chamado. Me lembro que a minha primeira estreia profissional foi por um Tris, que era uma comédia linda, né? Uma comédia que nem era uma comédia. A gente não existia naquela época é, comédia. Agora eu tô perdendo o nome. O que hoje em dia existe, o besterol. Não tinha o besterol, né? E por um triz foi uma comédia, foi uma experiência linda que a gente teve, né? Preto Rezende, você, Liliane, Cleo, tantas pessoas, Solange, Gemartu, Solange tema Braga, Gemartu. Então, assim, eu tive Carlos Tamagnini dirigindo, eu tive a oportunidade de estrear com pessoas tão Solange Braga, com pessoas tão maravilhosas, né? E ali eu acho que eu fui sentindo o time, né? Acho que o Tamanini foi percebendo. Eu me lembro que o Tamanini era meu diretor na peça e meu professor na faculdade. E o Tamanini, ele fez uma coisa muito interessante comigo. Ele falava assim: sua veia cômica eu já achei, mas aqui nas aulas você vai trabalhar a sua veia dramática. Então, ele foi muito interessante, porque ele não me deixava fazer comédia na faculdade. Ele me jogava para textos dramáticos, porque eu estava me começando a me destacar com comédia fora do Ducina, né? Então, eu gosto das duas coisas. Eu gosto das duas coisas. Eu acho que eu faço de forma gostosa tanto o drama como a comédia, né? A comédia ela é muito intensa, né, André? É uma sim, besteira a gente achar que comédia é coisa fácil de se fazer. A não. comédia, quem é ator cômico, ele sabe a dor que ele precisa ter para ele ser tão inteiro no seu time cômico. Tem uma dor ali no ator cômico que não dá para explicar, mas é dor. É dor. Só é uma dor que te dá empatia, te traz uma relação rápida com o time do outro. Isso é empatia. Comédia é empatia. Pá, 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 pegar o outro, pegar o time do outro. Isso é empatia. E a empatia vem da dor, não vem da alegria. Né? Então, tanto eu posso trabalhar isso no drama como na comédia. Né? Agora, os atores, os diretores gostavam de me chamar para comédia. Aí era muita questão comercial. Então, eu ia lá e fazia. Mas Era porque pão. você tinha, assim, não digo facilidade, né, para justamente
não afirmar a comédia como algo fácil, mas você tinha, assim, uma alma, né, de atriz cômica muito forte, muito forte. Você tinha essa compreensão do timing, né? Você era ágil mentalmente, quer dizer, continua sendo, né? Para fazer exatamente, esses jogos, né? Que a comédia é, Pede, né? acabam te pedindo, É, exatamente. é. Tanto É que eu treino, né? Eu aprendi acho que é muito com treino. você, eu aprendi muito com você, porque eu sempre me achava um ator dramático, né? E fazer comédia para mim sempre foi muito difícil. E aprendi muito com você. Eu acho que assim houve uma simbiose muito grande nesse sentido, Muito. uma fusão, sabe, assim, de, Com certeza. de E não você sei. cuidava de mim, né, André? Porque eu acho que eu tinha um. Eu tenho isso até hoje. Eu sou muito, nesse sentido, eu sou muito docina. Eu sou muito infantil, eu sou muito atriz. Eu não sou figurinista, eu não faço cenário, eu não entendo de iluminação. É, 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 eu gosto de ser atriz, eu gosto de subir no palco. Eu gostaria de comprar chapéus e mandar cobrar na bilheteria. Talvez por isso é que eu, inclusive, muitas pessoas me perguntavam por que que você não foi para o Rio, por que que você não foi para São Paulo? Eu falei porque eu era muito classe média, muito burguesa nesse sentido. Assim, quando eu comecei o consultório foi me dando aquele dinheiro certo, aquelas coisas. Imaginar que eu ia para o Rio, eu me lembro do Marcelo indo para o Rio de Janeiro e falando que comia miojo todo dia. E essas coisas todas. E eu falei, gente, eu não vou dar conta, eu não vou dar conta. Eu era muito infantil, né? Eu me formei, eu estava com 21 anos, 22. Então, eu não tinha essa pegada da cidade grande, né? Então, até hoje eu tenho muito isso. E você era o acolhedor, porque você me chamava para ser atriz, né? E você estava ali fazendo o cenário, o figurino, as coisas. Você poderia até, de alguma forma, me pedir ajuda, mas você não me sobrecarregava. Você me deixava ser atriz. E isso foi muito importante, né? Essa a figura masculina do Yang, do eu faço, eu resolvo o cenário, eu resolvo o figurino e eu ainda subo no palco com você, né? Então, de uma certa forma, esse é o meu perfil. Eu preciso dessa figura, dessas figuras que cuidem de mim, né? Porque quando fala de Lei Rouanet, investimento, dinheiro, fundo de não sei o que, aquilo me dá um desespero, eu saio correndo e volto a ser psicóloga. Eu preciso realmente que alguém cuide de mim, senão eu não consigo subir no palco. Essa coisa de vamos produzir, vamos isso, me desespera completamente. Eu preciso mesmo da magia, né? Quando entra na parte concreta, eu me perco, eu me perco. Isso é uma coisa que eu antigamente tinha dificuldade de dizer, mas hoje eu assumo essa esse lado que eu não tenho, né? Eu sou muito criança, eu quero subir e brincar. Agora, quem vai botar a roda gigante no palco, eu não quero saber. Eu sei que eu vou rodar legal. Ai, ai. Pois é. Eu fazia porque não havia outro jeito, né, Nanda? Porque, enfim, a É, gente acaba sendo impulsionado para fazer isso, né? Senão a gente não faz, né? com Mas eu também certeza. não tenho, e até hoje não tenho, assim, muito estômago, sabe? Para encarar, assim, um processo de produção muito intenso, né? Até mesmo com relação a edital, a preencher planilha, né? A prestar conta, enfim. Faço porque tem que fazer, né? E sei fazer. Mas se me pergunta, você quer fazer? Não, eu não quero fazer. Eu sei Sim, fazer, mas eu não quero. Não quero é. porque se alguém tiver que fazer, se alguém puder fazer por mim, eu Que até faça. agradeço, né? Mas eu sei fazer.
Eu só, às vezes, não gostaria de assumir isso, porque é também um trabalho muito sério, muito intenso, te consome tempo, energia, né? Claro. Enfim. É um E aí, outro ofício. eu prefiro também ser mais criança. Vamos comprar chapéus, André? Vamos, amanhã. Máscara de chapéu. Isso, maravilhoso. Ai, Nandinha, já são 1h40. Meu Jesus, misericórdia. Digam vocês que estão nos Ainda tem assistindo. alguém? Terminamos Nanda. aqui. Ô, Marcelinho, meu amor. Marcelo, beijo, negão. Beijo. Beijo, meu lindo. Que delícia. Madelon. Posso olhar um pouquinho quem está aqui? Posso olhar, André? Madelon, Claro. linda, maravilhosa. Marcelo Sabac, meu amado. Tanta gente. Preto, preto. Você ainda é. Ainda somos a mater. Preto era maravilhoso. Preto maravilhoso. A gente impor um tris, eu e Liliane, olhando por debaixo da cortina para ver quantas pessoas tinha na plateia. Ele olhava para a gente do alto daquela honradez dele, falava amateur. Nós éramos amadoras, porque estávamos contando a plateia. Maravilhoso. Olha só, Fernanda Vieira, Similião, maravilhoso. Preto, tá rindo, né, Preto? É, minha filha, a gente já viveu muita coisa. Maravilhoso. Olha, a vida é linda. A vida é linda, 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 linda. Eu acho que neste momento onde a gente está vivendo esse pensar incessante, essa busca de consciência, trazer à memória o que a gente fez de bom, trazer à memória os grandes amigos, os grandes encontros, as grandes gargalhadas, isso é celebração, André. O que a gente está fazendo aqui hoje é celebrar a vida. E é o que o teatro faz, e é o que o teatro não pode perder, né? Perder, não podemos perder essa beleza que o teatro é e que a Dulcina nos deu. A faculdade precisa, sim, continuar. Isso é uma pérola que a Dulcina deixou em Brasília e que ela quantas vezes nos contava que ela tinha fechado o olhinho, né? Botou a mãozinha lá e pá! Escolheu e bateu ali no edifício Eldorado. E é um lugar lindo, é um lugar que luta há anos para existir, né? Um lugar que me acolheu, nos acolheu. Aquilo era outro mundo. Era outro mundo. Eu me lembro de pegar colchão, levar colchão para o teatro, levar tudo que eu tinha em casa era cenário. Minha mãe ficava louca, porque mãe me arranja uma mala, mãe me arranja um colchão, mãe me arranja um abajur, mãe me arranja uma vassoura. A gente levava tudo de casa para montar as coisas e respirava. E a gente tinha, André, uma coisa que era uma benção. Nós tínhamos um teatro na faculdade. É como uma faculdade de medicina ter um hospital, né? Sim, É um privilégio você estudar medicina com um hospital ali na sua frente. A claro. gente tinha um privilégio, quer dizer, quantas vezes, André, a gente E que subiu teatro, naquele... hein? Hã? A gente tem que lembrar as qualidades desse teatro, né? Porque o Teatro Teatro do Sina belíssimo, é uma o melhor acústica teatro de Brasília. É maravilhosa, um teatro que tem maravilhosa. 500 lugares e que ainda assim preserva, né, um ambiente intimista. Tem uma Intimista, acústica maravilhosa, né? É central. É um teatro que funciona muito bem, né? Assim, muito para bem. o ator é um presentaço, Maravilhoso. presentaço. Eu me lembro, André, que a gente fazia quando a gente entrava no semestre, a interpretação um, interpretação 2 e tal, já dizia qual é a sua data de teatro. Lembra? O teatro tinha pauta para nós, atores, alunos. E a gente, às vezes, uma cena, uma esquete. O professor ligava para a Vera e falava: pode ser no palco? Aí Vera falava: pode, eu vou acender as luzes. E a gente saía correndo e ia fazer a nossa cena que a gente poderia fazer numa aula, numa sala, a gente ia fazer no palco, aquilo era maravilhoso. Sim, sim. Era como um médico tirar uma verruga num grande centro cirúrgico. Então a gente tinha a gente cheirava o teatro, né? A gente ficava ali,
a gente conhecia as cadeiras. Então, olha que honra, que graça. Esse espaço tem que ser preservado. É um espaço realmente que a gente precisa para as próximas gerações e tem que ter uma história. Acho muito lindo que vocês estejam fazendo essa gravação, documentando pessoas maravilhosas que fizeram parte, que são pioneiras, né, no teatro. E que muita gente às vezes nem sabe, né? Mas é isso, é natural, uma geração vai levando a outra geração. Mas precisamos preservar esse espaço. Ele é lindo, ele precisa ser cuidado, precisa ser bem atendido, precisa ser reformado. Eu não sei como, porque dinheiro eu não tenho, né? Dinheiro a gente não tem, mas tem desejo, tem vontade, tem amigos, tem a voz, tem um contato, tem a emoção para emocionar alguém que tenha dinheiro, né? Porque o teatro, ele é a cultura da gente, ele não é só a história da Dulcina, a história do teatro brasileiro, como a história de Brasília. A história do teatro de Brasília. A nossa cidade está fazendo 60 anos. A gente precisa também falar já da nossa história sem pudor. Antigamente a gente não tinha história, de uma certa forma, né? A gente não tinha peso, né? A gente agora já é uma senhora idosa, já estamos com 60 e com pessoas maravilhosas que foram para São Paulo, para Rio de Janeiro, para fora do Brasil, quanta gente maravilhosa e que está aqui também, quanta gente boa, né? Então, sim, meu sim por Dulcina. Conversando com o Celso Araújo, ele escreveu um livro, né, sobre o Teatro de Brasília também, e ele disse, André, a construção do teatro em Brasília se deu por mãos femininas, né? E aí ele cita, de fato, figuras importantes, né, na construção do Teatro de Brasília, que foi Silvia Ortoff, que foi Dulcina de Moraes, está me falhando aqui a memória também, Laís Aderne, Maria Duarte, enfim, todas essas pessoas engajadas em movimentos, né, em construção de uma pedagogia, de uma escola. Enfim, o Teatro de Brasília, se não fossem as mulheres, não existiria. Helena Portanto, Barcelos, Preto está falando Helena aqui. Barcelos, exatamente, claro. Fora as grandes atrizes, Luísa Derne, fora as grandes atrizes que Laís Aderne, que foram, né, também fundamentais, como Yara Kovsky Françoise. Françoise Furton. A Françoise, na verdade, ela começou a fazer a faculdade, aliás, ela nem começou, porque ela ia começar e foi chamada para fazer, acho que novela no Rio, e foi para lá. Então, ela claro, é associada à faculdade, porque, né, pisou lá, mas não chegou nem a se Não formar, chegou né? a cursar. É, e, enfim, tantas pessoas importantes também. Então, a gente estava na seguinte pergunta: você quer voltar a fazer teatro ou pensa em estar novamente no palco? De que maneira? De uma maneira muito confortável. Quando eu falo confortável, é falando de alguma coisa que, que diga respeito à minha alma. Eu não gostaria de subir no palco para falar algo que alguém escolheu para mim, que um diretor escolheu para mim. Teria que ser alguma coisa que fizesse muito sentido para a minha alma, para o meu sacrifício, o meu esforço de estar lá. Teria que ser alguma coisa que me desse muito prazer, teria que ser alguma coisa que respeitasse o momento que eu tô, a idade que eu tô, o corpo que eu tô, né? Tem tudo isso, né? Hoje eu já não tenho eu não me vejo fazendo um trabalho corporal como eu fazia antes e tal. Eu vejo alguma coisa mais doce, mais amorosa, mais delicada, mais esteticamente aveludada. E um texto que é, eu quando eu falo sobre isso, me vem a alma imoral, né? Não o texto em si, o espetáculo em si, mas aquela atriz absoluta, segura,
madura, pelo menos foi assim que eu a via. O nome dela, Nisquier, como é que agora Clarice Nisquier. Clarice. Eu me lembro que em algum momento, quando eu assisti Alma e Moral, eu pensei nisso. Se eu voltar, eu gostaria de fazer algo assim, empoderado. Alguma coisa que fosse a minha cara, como eu ali acreditei que era a cara da Clarice, né? Algo que eu estivesse muito confortável, que fosse um processo bom, que fosse um processo que eu estivesse realmente entendendo que eu estaria num ritual, um ritual, alguma coisa boa de fazer, alguma coisa bela de fazer, alguma coisa que me fizesse sair de casa e subir no palco. Não pode ser mais qualquer coisa, não pode ser mais só para me experimentar como atriz, nada para. Não, Tudo porque bem, mas são não cláusulas do seu. tenho, eu não. Oi? Oi? Tudo bem, mas isso são cláusulas do seu contrato. Eu quero saber o que que você gostaria, por exemplo, que tipo de assunto você gostaria de abordar, que tipo de personagem. André, Não tem ideia? eu cito a Alma Moral não como texto, mas como estrutura de espetáculo. Mas eu gostaria, eu gostaria de falar sobre a experiência de alguém que está saindo de uma vida indo para outra. Renascimento, resgate, retorno, consciência, ressignificação. Porque eu acho que é o que eu estou vivendo, né? Então, eu acho que tudo isso faria muito sentido, subir no palco e falar sobre isso, né? Mas olha só que interessante. Isso me chama muita atenção, isso eu gostaria de fazer. Esse é um desejo. Um outro desejo que surgiu para mim há um tempo atrás é que quando eu fiz 50 anos de idade, eu em algum momento imaginei que Maria, a mãe de Cristo, teria 50 anos quando ele tivesse 33, né? Considerando que ela teria aí 16, 17 anos quando engravidou dele, ela teria 50, ela não seria uma menina. E muitas vezes o cinema e tal retrata muito uma Nossa Senhora de 16, 17, 18 anos. E a mim, como mulher, sempre me fez falta desta Maria na minha idade. Na minha idade. Uma Maria até pós crucificação do filho, pós ressurreição do filho. A que ficou quando o filho foi. Essa mulher teve 50, 53 anos, 55 anos, 60 anos, né? E aí, em algum momento, eu falei: este é um personagem que me interessaria. Esta mulher que viveu essa experiência tão fora do normal, né? E com 50 anos de idade, 55 anos de idade, que mulher seria essa que estaria falando para a minha mulher hoje do século XXI? Olha Então, aí. esse é um personagem que me agrada e que passeia no meu inconsciente, no meu consciente, essa Maria cinquentona. Então, o presidente está fazendo um convite para você fazer Maria na Via Sacra. Ah! Ai, não tenho mais joelho, não, Preto. Meus joelhos já são operados. E aqui eu lembrei do Cyrano Rosalém, que está escrevendo um texto para uma atriz, um texto sobre um personagem bíblico, sobre Esther. Também fica a Isso. dica. Outra grande mulher na Bíblia. Fica a dica. Fica a Tem dica. aí Eu uma acho, eu também acho que que a gente está tá? precisando resgatar algumas figuras femininas para que a gente possa se curar um pouco. As mulheres estão precisando de um pouco de cura, um pouco não, muita cura. Cura, cura. Buscar os arquétipos, né? Buscar as grandes mulheres. As Quem são as mulheres, elas. atrizes Hã? que quem são as atrizes que te inspiram, além de Dulcina? São tantas. Eu gosto da.
Beth Goulart, Beth fazendo Clarice Lispector. Achei linda ela naquele trabalho. É tão difícil porque eu gosto de... A Clarice, um belo trabalho que ela fez na Alma e Moral. Eu estaria sendo muito injusta em citar algumas pessoas aqui, porque eu acho que não existem grandes atrizes o tempo inteiro. Eu acho que existem atrizes para papéis, né? Então, assim, teria que pensar, André. Engraçado. Não me vem agora ninguém em especial como uma referência de grande atriz o tempo inteiro, ou uma atriz a quem eu tenho uma referência. Eu acho que são grandes papéis. Eu já vi pessoas, grandes atrizes fazendo grandes papéis. Mas, assim, de ter uma em especial, acho que não. Acho que o que me move é a história, não é a pessoa. O Instagram está funcionando tão bem agora que eu acho que eu vou começar as minhas lives às 2 da manhã. É uma boa ideia. Nanda, eu Diga-me. acho que é a hora da gente terminar, né? Foi Está na hora maravilhoso de sair de cena. fechar as cortinas. Isso. Mas, claro, Agradecer a plateia. sim, Linda, exatamente. maravilhosa. É maravilha conversar com você sempre, né? Sempre sentir tanta alma aí dentro, né? Pulsando, tanta inteligência, sensibilidade, enfim. Eu sou um admirador assim do seu trabalho e da sua pessoa, né? Eu acho que o Obrigada, teatro querida. também nos faz melhores, né? Pelo menos, enfim, tenta, né, nos fazer um espaço para que nós possamos nos tornar melhores, né? Sim, Nos cuidar e tudo mais. Então, eu sinto que você é uma dessas grandes almas, uma grande atriz, uma grande parceira de cena, uma figura muito querida, muito inteligente, adorável, boa de se conversar, boa de se ouvir. E espero mesmo que esse sonho se concretize. Eu quero te ver em cena. E estou aí. eu sei. E como eu sei. Né? André, obrigada pelo convite, pela delicadeza de ter me associado ao nome da Ducina. Para mim, isso é uma honra. É, Estar com você e estar também em volta dessas pessoas lindas que estão assistindo, pessoas que há muito tempo eu não vejo, como se fosse quase uma outra vida, né, André? A gente vive várias vidas numa vida só e são pessoas maravilhosas. E eu espero que, de alguma forma, eu tenha deixado no coração das pessoas que assistiram esse desejo de manter Dulcina viva e a obra dela. É isso que é muito importante, né? O nosso carinho pela Dulcina, de estarmos aqui hoje, é pela linda obra que ela deixou aqui. Obrigada, André, por sua delicadeza na minha vida sempre. Eu digo mesmo. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui com você, com essa. Foi lindo, 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 lindo. E você Te amo, ainda me. Tati. Como já viramos dia 3 de julho, mas você me convidou para uma live no dia 2 de julho, que é o dia da independência da Bahia. E eu, como uma boa baiana, tá? Marcelo Sabac também. Eu me sinto muito prestigiada pela data em que nós estamos fazendo essa live. Olha aí, tá vendo? Tá vendo? Por acaso. Não é por acaso. Um chamado. Pode ser um chamado. O chamado. Que Hum, Nosso Senhor do Bonfim nos proteja. amém. Um beijo, Amém. minha querida amiga e atriz. Te amo, viu? Te amo Obrigado a também. todos que participaram aí da live. E na próxima quinta-feira teremos Preto Rezenze, que estava aí conosco, firme e forte, e também Teresa Padilha. Duas Oba! figuras muito importantes no nosso teatro, porque possuem, cada qual, o seu teatro.
E é justamente por causa dessa coincidência que eu chamei os dois. Então, não percam Preto Rezende e Teresa Padilha falando da sua vida profissional e também de Dulcina, porque também passaram pela faculdade, tiveram contato com essa grande atriz e grande mulher que foi Dulcina de Moraes.